Olá, seja bem-vindo ao programa Âncora Livre. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral da ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB-RS, Dr. Gerson Fischmann. Ele que é um educador, professor, advogado e estudioso do direito processual. Seja muito bem-vindo, Dr. Gerson. Bom dia, muito obrigado. É uma honra estar aqui para essa entrevista, para o nosso programa Âncora Livre. A Escola Superior de Advocacia recebe, então, esse momento com muita alegria para nós conversarmos, bater um papo, imagino, sobre as questões vinculadas à Escola Superior. Muito obrigada. E hoje vamos falar sobre o papel da escola na formação dos profissionais de direito, os desafios da advocacia em tempos de inteligência artificial e também sobre as perspectivas futuras da educação jurídica no Brasil. Dr. Gerson, qual é o real papel da ESA e a missão na sua gestão? Terezinha, é uma pergunta bem ampla, né? O papel da ESA, ela é uma formadora e capacitadora de advogados. Claro que nós temos eventos que muitas vezes alunos de faculdade também participam, mas o foco é a advocacia e muito voltado hoje para dois segmentos, a jovem advocacia e a advocacia chamada já do terceira idade, né, que são os idosos. Por quê? Porque nós temos hoje um mundo novo, um mundo em transformação muito rápida e o direito está correndo atrás, que é como tu falasse há pouco, na inteligência artificial. Ou seja, nós temos que capacitar a advocacia, e esse é um dos papéis primordiais da ESA, na questão desse manejo, né, que começa, por exemplo, com quebra de paradigma. Eu próprio comecei a minha atividade profissional trabalhando numa máquina de datilografia, Remington 22. E hoje lido com um processo eletrônico, computadores, né, e agora vem o IA, que os tribunais estão usando, a OAB também, o presidente Leonardo Lamacchia tem feito um trabalho de excelência junto à Comissão de Informática da OAB para, digamos assim, capacitar a advocacia, vamos levar para várias subseções. O papel da ESA é, digamos assim, a ESA é o braço de conhecimento da ordem. A ESA está crescendo muito, nós assumimos em março desse ano, já tivemos inúmeros eventos aqui, temos uma gestão ainda por 2 anos, e estamos muito contentes, né? E temos assim uma vocação ampla. Só para misturar um pouco, para a fala ser fluida, por exemplo, nós temos hoje 32 ou 34 grupos de estudos, mediante o EAD, que é curso à distância, com vários temas, grupos de várias temáticas, direito previdenciário, direito de família, de sucessões, debate sobre Código Civil, penal, tudo. Esses grupos eles funcionam com 2 moderadores, que a gente capacita, abre edital, e ele envolve hoje o acompanhamento de mais de 1.100 advogados. Só esses grupos. Isso para não falar nos congressos, simpósios, eventos, parcerias com IARCS, que aqui eu quero deixar também a minha homenagem à nossa sempre presidente, doutora Sulamita, minha estimada amiga. Então, a ESA tem esse foco. A ESA está assim, sempre procurando promover eventos aqui, presenciais, no interior, para levar à advocacia o que há de melhor, que são os temas tradicionais do direito, mas acoplado com essas inovações. Hoje o mundo muda mais, né, Terezinha, em 5 meses, eu diria, do que mudava em 5 ou 50 anos. Nós tivemos uma palestra há pouco aqui sobre inteligência artificial, em que o nosso palestrante, que é um conselheiro, que foi ex-presidente da Comissão de Informática da OAB, Dr. Felipe Malman, que eu recomendo, inclusive, algum trabalho com ele, que é excelente, e ele disse, o que eu estou falando agora, talvez amanhã já esteja ultrapassado, e literalmente amanhã. Então é isso, assim, numa visão bem ampla, né? Na sua gestão, quais seriam os pilares da ESA e o diferencial? Assim, diferencial a gente não tem muita preocupação, porque o trabalho da ESA, esse ano completa 40 anos. Foi a primeira escola de advocacia do Brasil, pioneira. A primeira presidente, já naquela época, foi uma mulher, a ministra Ellen Grace. E nós vamos, inclusive, fazer, oportunamente, um evento. Então, é um trabalho de continuidade, nós não estamos com muita preocupação, digamos assim, em mudar o que está sendo feito, a gente quer dar continuidade. Quais são as metas da ESA? A gente tem um slogan, tipo assim, né, é inovar, modificar e educar. A gente quer dar um timbre de inovação. Por quê? Porque nós queremos realmente fazer, por exemplo, esse ano
Nós fizemos na Cidade da Advocacia, que é um evento de amplamente sucesso, foi muito bom, uma mini feira do livro. Nós tivemos um espaço lá com colegas que lançaram obras ali, autografaram. Então, são coisas assim que a gente quer trazer. A ESA tem o tipo Summit também, em algum momento, fazer debates, ampliar, não só palestras formais, conversas com, inclusive, o direito hoje tem que ser encarado multidisciplinarmente. Então, nós precisamos ter conversas, diálogos com operadores do direito, do Ministério Público, do Tribunal, com assistentes sociais, psicólogos, jornalistas. É um todo, né? Conhecimento hoje não pode estar restrito à técnica, tem que ser mais amplo. O que mudou na prática na educação jurídica? Basicamente é o IAD, né? Então, assim, aquela forma tradicional que a gente até procura resgatar, porque a experiência mostra, eu sou analógico, né? Eu gosto do olho no olho, como nós estamos aqui. Mas a grande mudança foi realmente naquele momento em que isso se acentuou muito com a pandemia, quando entrou os cursos à distância, que hoje permitem, por exemplo, tem tudo, tem os ônus e bônus. Então, nós temos, por exemplo, cursos presenciais são muito ricos, porque aquele contato do professor com o aluno, ele está sentado, ele pergunta, levanta a mão, é uma interação, mas, por outro lado, o curso à distância, ele permite muita gente participar. Nós temos cursos aqui que tem gente que participa, inclusive, de fora do Brasil. Está morando no exterior, vai lá pelo YouTube, alguma coisa, e acompanha, né? Pelo Zoom. Então, é um universo imenso. Então, essa é uma grande paradigma de mudança. E agora, nós temos que começar a entender como que essa transmissão de conhecimento, junto com a inteligência artificial, porque ela veio como uma realidade. Não adianta eu dizer, eu sou contra ou a favor da inteligência artificial. Ela está aí. A questão é como saber usar, como é que... Então, nós queremos realmente, nos próximos 2 anos, trabalhar muito nessa ênfase. Mas a mudança, a meu sentir, e a ESA impactou... A ESA se manteve muito ativa durante o período da pandemia, por exemplo, né, por causa da possibilidade de fazer as aulas online, que nós mantemos ainda. Como, então, equilibrar a técnica e a tecnologia, levando em consideração os valores éticos? A tecnologia, eu penso, ela vem, é um posteriori. Primeiro é o estudo, primeiro é o livro. Claro que o livro pode ser um livro hoje pelo Kindle, um livro que se leia um texto pela internet, não sou contra isso, absolutamente. É que eu tenho um carinho muito grande pelo manuseio do livro, né? Então, a gente tem esse... Então, a base, assim, o advogado tem que estar capacitado com conhecimento. Conhecimento específico na área dele, um conhecimento amplo, tem que conhecer os institutos. A partir daí, ele vai poder usar a tecnologia. Então, ele não pode inverter, ele não pode ser um expertise em bytes, computadores, robótica e não saber a essência, né? Porque, é como eu digo, é como o cirurgião. Se ele não souber onde que ele tem que fazer a incisão, ele vai ficar olhando para o bisturi e não vai saber o que fazer. Então, tem que ter conteúdo, né? E aí entra um outro dado. Quer dizer, hoje a gente sabe que a inteligência artificial funciona muito, é o prompt. O prompt. Que eu até vou te confessar que há um tempo atrás, que é prompt. Eu nem sabia. Aí me explicaram e tal. E aí a gente vai, e a ESA tem procurado fazer isso. Quem é que pode fazer uma boa pergunta para a inteligência artificial? Quem tem conhecimento. Então, primeiro tem que ter o conhecimento. Porque se eu não sei o que perguntar, eu não vou obter resposta. Ou respostas que vão me desviar. Então, eu acho que dá para trabalhar com a tecnologia, mas a ciência jurídica tem que ser calcada no conhecimento, na leitura, no estudo, na busca de aprimoramento. E com isso, acredita que o cenário pode ser desafiador para os profissionais de direito, atualmente? Olha, cenário para operadores, para advogados, vou falar aqui como advogado, okay. A gente entra na faculdade e já começa o desafio. Sempre foi. E para os jovens advogados? É mais desafiador ainda. Por isso, porque o jovem hoje, quer dizer, nós temos um universo de ingresso no mercado de trabalho enorme. São centenas de cursos de toda ordem e o mercado não absorve todo mundo. Hoje, um jovem, vou falar bem claro, formado, ou ele tem acesso a um escritório que já está pronto, às vezes familiar e tal, ou ele vai trabalhar, às vezes, como empregado até, ou ele não tem como montar um escritório para ele no início da carreira. E o direito é uma profissão de maturidade um pouco longeva, não é do dia para a noite. Então, como é que esse jovem vai conseguir, né, esperar aquele tempo que ele vai ser reconhecido? Ele acaba ou migrando para um concurso público,
que é também uma opção de carreira, cada um. Mas na advocacia, a gente está procurando também, inclusive, fazer esses canais, e vamos pensar num programa, que a ESA possa fazer parcerias com escritórios para colocar o jovem, nosso aluno, mas já formado, em alguma atividade dessa. Que mensagem o senhor poderia dar para o jovem advogado, quem está iniciando agora a sua carreira? Não esmoreça. Mantenha o foco. Claro que a gente sabe que aqueles que têm condições de se dedicar a estudo, fazer cursos de pós, fazer especializações, nós aqui na ESA temos parceria com a FMP, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a PUC, a gente procura aprimorar. Então, quem tem condições, né, de fazer isso, que faça, que se aprimore, porque a base é o conhecimento. Eu falo pela minha experiência. Eu tive essa oportunidade quando jovem, procurei estudar bastante e até hoje eu vejo o quanto aquela base de conhecimento me permite ser o que sou. Mas a gente sabe que hoje o jovem também tem que se inserir logo no mercado de trabalho. Então, ele vai ter que lidar com essa realidade. E a ESA, por isso que eu digo assim, ele vai trabalhar o dia inteiro para sustentar a família e tal, mas vai chegar de noite, ele vai apertar um botão, vai ter um curso da ESA. Ele pode fazer. Né? Nós estamos trabalhando agora, Terezinha, já digo de antemão, numa plataforma nova, um portal amplo. Isso que eu gostaria de perguntar, sobre o novo portal do aluno, que é uma das novidades da gestão do Dr. Gerson. Poderia falar a respeito? Posso, assim, nós temos já um portal do aluno, a ESA já trabalha com isso. Nós fazemos curso, o aluno se inscreve por um link, ele recebe certificado, a gente bota card, folder, faz tudo. Mas nós buscamos, e o presidente Leonardo nos incentivou muito a isso, porque eu quero também de público dizer que assim, a diretoria da Ordem como um todo, a partir da pessoa do presidente Leonardo, tem dado muito apoio à ESA. A ESA tem sido colocada num patamar dos 3 pilares que compõem o sistema básico do AB. O próprio AB é uma instituição que tem a questão política, a questão das prerrogativas e tudo mais, a Caixa de Assistência, que faz um trabalho assistencialista, e a ESA fazendo esse tripé. Então, ela está num nível muito importante. Então, nós ficamos um trabalho, nós tivemos um grupo, eu criei um grupo de trabalho aqui, com alguns diretores, que por vários meses se debruçaram em pesquisas, falaram com outras seções do país inteiro, em várias empresas, e nós temos agora um protótipo de um portal, que vai ser um portal muito bom, muito fácil, com toda a tecnologia. Estamos agora ultimando os detalhes de contratação para realizar isso, para ver se conseguimos lançar o início do ano que vem. E, na verdade, assim, é uma plataforma, né, onde lá vão estar. A nossa ideia é assim, todos os cursos gravados, presenciais, que o aluno clica ali e já acessa na autonomia. Ótimo. Então, como é que a tecnologia tem, inclusive, auxiliado na formação continuada dos advogados? Muito, não há dúvida nenhuma. O espectro de alcance dos advogados através da tecnologia é imenso. Né? Nós temos isso em todas as áreas. É óbvio, esses tempos, para ter uma ideia, né? E como é o meu primeiro ano aqui, e eu quero também deixar registrado um elogio a todos que me antecederam, inclusive a gestão anterior foi do professor Rolf, querido amigo de longa data, de excelência, então eu encontrei uma ESA muito bem organizada, mas a gente está querendo dar esses pulos a mais. Então, nós fizemos um evento aqui, há uns meses atrás, sobre letramento racial, online. E eu fiz a abertura, sempre que eu posso eu faço, né? E me surpreendeu, tinha 1.200 pessoas acompanhando, naquele momento, por causa da facilidade da pessoa estar na sua casa, no seu escritório, não sei o quê, abre uma tela de computador ou celular e acompanha. Isso era inviável antes. Uma outra novidade na gestão do Dr. Gerson é a aproximação da ESA das subseções do interior. Como tem acontecido isso? Nós criamos, claro, assim, com a pandemia houve essa ruptura forte, né, desestrutura e passou a se investir muito nos cursos chamados esses por EAD. Mas nós resolvemos criar um movimento, que, aliás, o nome é ESA em Movimento. Tá? É como se fosse ESA na estrada. Então, nós temos um projeto de irmos a determinadas subseções que centralizam, normalmente as maiores, têm mais estrutura. A gente sai, nós fizemos 2 já esse ano. Uma em Pelotas, a Costa Doce, onde tinha subseção, foi lá em Pelotas, mas tinha de Canguçu, tinha de São Lourenço, tinha de Rio Grande, o pessoal vai ali e reúne. Tá? A gente foi numa van, cedida pela Caixa, que eu também quero agradecer a presidente Neuza Bastos, muito gentil, levamos
alguns palestrantes, o professor Bruno Miragem, algum diretor que fez, a doutora Diné, que fez uma palestra sobre inteligência artificial. Então, a gente leva, vai junto, né, passa o dia lá e confraterniza e leva, digamos assim, de viva voz. E a receptividade é enorme, Terezinha. As pessoas se sentem acariciadas, acolhidas. Depois fizemos em Caxias, que a nossa diretora Graziela organizou lá com a subseção. Também foi um bate e volta, porque são lugares relativamente próximos, né? E também foi muito acolhida. A região de Caxias inclui Farroupilha, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, enorme, auditório cheio. E também levamos palestrantes e passamos o dia lá. Para esse ano, então, a agenda termina. Para os próximos 2 anos, nós queremos, então, estamos mapeando o Rio Grande, para ver assim, bom, vamos para as missões, talvez Santo Ângelo, Cruz Alta, vamos para a região metropolitana, para o litoral, vamos para Planalto, vamos nos mexer. Por isso é esse movimento. Então, é uma interação muito grande com o interior do Estado, que é carente nisso, porque na capital, bem ou mal, há muito evento, é mais fácil, as pessoas vêm aqui no Cubo, vão lá no AB, conseguem pessoalmente. Mas para o pessoal do interior fica mais difícil. Então, claro que a gente não tem braço para aquilo que a gente gostaria, de todas as subseções. Só o presidente Leonardo é capaz de ir em todas. Ninguém mais. Né? Mas, enfim, eu acho que é um movimento importante e te agradeço essas perguntas. Aliás, quero agradecer o nível da entrevista. Todas as perguntas são muito pertinentes. Muito obrigada. Poderíamos falar sobre o primeiro encontro de delegados? Fizemos o primeiro encontro aqui, o Cubo aqui, que é onde... Né, o Cubo vem de incubadora, que é um lugar para a gente incubar ideias, inovar e tal. E fizemos, estava lotado, veio muita gente do interior, que é onde tem os nossos delegados. Temos um grupo de WhatsApp, temos um diretor específico que cuida da interiorização, o Dr. René Engroff, que foi presidente de subseção em São Leopoldo. Temos outros diretores que coordenam esse grupo de WhatsApp dos delegados. E a gente, cada vez que vai a alguma subseção, eu mesmo fui esses tempos, fazer um trabalho meu em Cruz Alta, fiz questão de falar com a delegada lá da ESA, né, liguei antes, e a gente quer projetos, e eles têm funcionado muito bem. Há uma articulação muito boa, a gente divulga, através dos delegados, eventos. Então, tem uma a subseção lá de Santo Antônio da Patrulha vai fazer um evento, o delegado divulga para toda a região, para todo o interior, há uma inter-relação muito frutífera. Vamos fazer agora, no ano que vem, o segundo encontro de delegados. E com capacitações, a gente faz, eles vêm, a gente passa o dia aqui. Nesse ano, nós fizemos um evento envolvendo inteligência artificial, com uma palestra, né, nessa forma, assim, ó. Primeiro, o que é inteligência artificial? Não adianta eu sair querendo manusear, eu tenho que entender o que é, o que eu posso obter. Um exemplo, por exemplo, que esses tempos eu fui convidado e fui, com muita honra, palestrar em Pelotas, na Semana Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas. E aí, né, como eu sou analógico, né, idoso, eu fiz o meu texto, né, escrito e tal e tal. E aí eu digo, olha, eu vou experimentar aqui, já que me ensinaram que tem o tal do prompt, eu peguei aquele chat GPT, né, e botei para ele assim, transforme num PowerPoint. Em 15 segundos eu estava com o PowerPoint pronto, que eu não sei fazer direito os tais PowerPoint. Então, assim, ó, como ferramenta, não substituindo a inteligência, não substituindo o estudo, não substituindo a escrita, mas como ferramenta, é muito útil, é muito útil. Ok, vamos para um breve intervalo e lembrando que o programa Âncora Livre conta com apoio institucional da PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e também com a FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Já voltamos. Nós acreditamos na força da educação. Vidas podem ser transformadas por meio do conhecimento. E o ponto de partida é aqui. A FMP é o lugar para quem deseja viver a experiência transformadora de melhorar o mundo. É um lugar de excelência, de oportunidades e ideais. E é o lugar do direito. O direito é na FMP e é para a vida. Seguindo com a entrevista com o Dr. Gerson Fischmann. Gostaria de saber, em relação à ESA, que tem ampliado os seus cursos agora para mediação e também uso de novas tecnologias. O que falar a respeito? Na verdade, Terezinha, nós estamos ampliando os cursos em todas as matérias possíveis. Tu colocaste especificamente a mediação,
que é realmente uma das vertentes daquilo que se chama hoje as multiportas, ou seja, resolver conflitos fora do judiciário. Nós temos uma comissão de mediação na OAB, que é o Dr. Ricardo Ornelis. Ele sempre tem um curso, né, para a formação de mediadores. É um curso grande, nós estamos trabalhando com ele para viabilizar via ESA também. Tem seus custos, é claro, né, porque é de formação. E nós temos também, assim, nesses grupos de estudo que eu te falei, que são constantes, tem os grupos trabalhar sobre mediação, formar mediadores, né, incentivar a mediação, para que a gente possa resolver, ajudar a advocacia, ajudar a sociedade, em última análise, a resolver os conflitos de forma mais eficaz, né, de forma menos custosa, porque ainda há uma ideia, né, principalmente do advogado, e a gente tem que desmistificar isso, que, mas aí no litígio eu vou ganhar bons honorários. Não, eu pergunto assim, se eu chegar para um cliente e disser, olha, tu me pagaria X para eu trabalhar 10 anos numa causa, com o risco de tu não ganhares e tal, e tal, e tal, ou tu me pagaria X mais 1 para eu tentar numa mediação resolver em um mês o teu problema? Eu acho que ele ia preferir a mediação. Mas, enfim, né, então a gente tem que ter essa noção. Eu falo sempre assim, nós estamos vivendo uma época de tantas mudanças, e a tecnologia está nos levando e nos conduzindo para isso, que nós temos quebras de paradigma muito rápidas. E aí a gente tem que se reposicionar, inclusive mental e afetivamente. Imagina que, nos séculos passados, as pessoas viviam várias e várias gerações com o mesmo mundo. Era um século inteiro, a Revolução Industrial. Ela ocorreu lá na Inglaterra e tal, levou 100, 150 anos, era só aquilo, todo mundo tinha a fabricazinha e tal, o comércio era aquele. Hoje, o que a gente está fazendo aqui agora, em termos de, inclusive, a legislação, né? Hoje a gente pode acompanhar em tempo real os projetos de lei, acompanhar o advogado, saber ter acesso. A ESA quer também abrir esse espaço para ter um canal direto lá. Quais são os projetos de interesse da advocacia aqui na Assembleia, lá no Congresso? Nós temos essa facilidade. A ESA prepara os advogados para o uso da inteligência artificial ou não? Não, nesse momento, esse trabalho é feito pela Comissão de Informática da Ordem dos Advogados do Brasil. É um projeto muito bom que a gente está acompanhando do presidente Leonardo, da sua diretoria, com a Comissão de TI da OAB. Então, a preparação, digamos assim, na prática, é feita pela OAB. O que a gente faz é dar algumas noções em alguns cursos. Olha, o que são esses, né, o que é inteligência? O ChatGPT, o que ele significa? Quais são os modelos que tem? Use esse, não use aquele, esse aqui o senhor paga. Coisa assim mais de, né, como alguém que entra numa livraria e pergunta para o livreiro, olha, eu queria saber quais são os bons livros que tem sobre direito comercial. Mas, olha, tem esses 4 ou 5 e tal. Mas ele não vai pegar o livro e ensinar o sujeito, que é isso que a Ordem está fazendo, ele vai indicar o livro. Então, a ESA indica, mas quem faz a capacitação da prática, por enquanto, está sendo a Ordem. Que, na verdade, quando eu falo está sendo a Ordem, não é uma outra entidade, nós somos uma coisa só. Né? E a Ordem, inclusive, que nasceu do Instituto, né? A Ordem nasceu do Instituto. Então, é tudo uma coisa só. Na sua avaliação, quais as maiores conquistas e desafios na sua gestão? Olha, as maiores conquistas até agora foi ter mantido o padrão da ESA. Né? É uma responsabilidade por tudo que esse passado, que eu falo já de 40 anos, e aqui cito alguns de memória, né? Diretores gerais, professor Alexandre Wunderlich, Rafael Cantejo, Marilena Camargo, Rosângela Er, a própria Araquém de Assis, a ministra Ellen, o Rolf, recentemente, tantos outros. Então, todo mundo deu a sua contribuição. Então, o maior desafio, como eu diria assim, é manter a qualidade. E qual era a outra parte da tua pergunta? Sim, seriam os desafios. Os desafios e tudo de bom que poderia se passar, né? Os desafios, assim, hoje a palavra mágica aqui é inovação. Inovação no seguinte sentido, tudo que foi feito é meritório e tem que ser considerado. Não é rasgar, vamos apagar o que foi. Não, não adianta. Inovar, assim, como que a ESA pode crescer, porque a advocacia está crescendo, usando isso que está sendo a tônica da tua entrevista, que é a tecnologia. Então, inovar está muito ligado com tecnologia. Nós não vamos inovar na forma de ensinar. Eu acho que... Né, como é que eu ensino? O ensino há que haver um professor,
seja virtual ou presencial, há que haver uma fala, há que haver um conhecimento. Mas, por exemplo, esses grupos que eu gosto muito, para mim é uma certa joia da coroa, os grupos de estudo, há um debate entre os colegas que ficam ali, tem um moderador, que não é um professor. O moderador vai, né, como muitos eventos a gente usa, assim, 2, 3 palestrantes e um moderador, que vai colocando questões. E essa forma, que, digamos assim, mais ativa de aprender, não é aquele aluno tradicional que fica sentado, ouvindo. Até porque lá pelas tantas você não aguenta mais ouvir. Então, a gente tem procurado, por exemplo, fazer palestras limitadas, 15 a 20 minutos, que é o limite, né, com 2 ou 3 palestrantes, e usar essa forma assim, de uma participação mais ativa, quer dizer, uma participação do aluno. Inclusive, quando é por EAD, com o uso do chat, vai perguntando, vai... Eu acho que é uma certa inovação, quebra um pouco o ensino tradicional, porque as nossas faculdades ainda são vocacionadas para o aluno sentar na sala de aula, ficar 5 anos ouvindo, aí tem uma cadeira de prática, que não é prática nenhuma. Quando eu dava aula, uma vez eu fui dar era um grande desafio, né? Me disseram, o senhor vai dar uma cadeira, uma aula de prática, uma teoria de prática. Como é que não existe, né? Prática tem que praticar. Então, tu não teoriza sobre a prática. Então, as nossas universidades, elas são assim. A gente senta e, bom, aí vem lá um professor, olha, o que é o direito civil? Ensina, o aluno anota. Quando o aluno tem a oportunidade de, desde logo, já ter a prática também, já trabalha em algum escritório, já faz alguma assessoria no tribunal, no Ministério Público, fica mais fácil. O problema é ficar 5 anos só ouvindo teoria e depois ele chega e o que eu faço? Eu digo, então, vem para a ESA, vem para cá. A gente te acolhe, a gente te agasalha, a gente ensina como advogar. Nós vamos ter curso de oratória, redação de português, temas que, claro, que a advocacia necessita, né? Certo. E qual legado gostaria de deixar na ESA? Que mensagem poderia deixar da sua gestão? Eu só quero fazer assim, a gestão é coletiva, tá? Eu não sou eu. Eu tenho assim um apoio imenso da minha vice-diretora-geral, doutora Bruna Razeira, uma pessoa assim, extremamente dedicada, competente, líder na jovem advocacia, que ela presidiu por 2 vezes, a comissão da AB, assim, no interior, aonde eu vou com a Bruna, se abrem todas as portas. Além da Bruna, tem toda a nossa diretoria. Nós temos vários, aí é só entrar no site, diretores que eram da gestão anterior, novos que a gente agregou. Temos um conselho pedagógico também, a professora Cláudia Lima Marques integra, Bruno Miragem, a doutora Laura Matos, enfim. Então, é um trabalho coletivo. Eu não sei assim, se eu tenho pretensões de deixar algum legado. Né? Talvez o que eu gostaria é o seguinte, bom, a gestão do Dr. Gerson Fisch manteve a ESA como ela sempre foi, com uma excelência e boa qualidade. Ou seja, não estragar, não piorar. Então, é claro que a gente, assim, né, quando fala em legado, né, Terezinha, é muito relativo, porque na gestão do Dr. Gerson foi feita tal coisa, mas nas outras gestões também foram feitas muitas coisas. Então, eu pretendo assim, que aquele que vier ou aquela a me substituir ao final da gestão encontre uma escola pujante, uma escola reconhecida, uma escola de qualidade, uma escola ao nível das grandes escolas, como a própria, eu já citei mais uma vez, até pela relação de amizade, muito carinho com o Dr. Luciano Brasil, a FMP, a escola do Municipal também, outras escolas, né? Eu estive algum tempo como jurista no Tribunal Eleitoral, temos a Escola da Justiça Eleitoral, as universidades. Então, é esse espectro amplo para que a ESA não seja apenas, entre aspas, uma escola aqui para alguns advogados. Nós queremos mais do que isso. É ambicioso? É, mas eu tenho muita esperança de conseguir. Dr. Gerson Fischmann, muito obrigada pela sua estreia e contribuição do saber jurídico ao Âncora Livre. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição, não só eu, como eu digo, é um trabalho coletivo, a diretoria toda, podemos fazer outros programas que certamente vai ter com diretores de áreas específicas muito conteúdo, e é um prazer, uma honra estar nesse contato contigo, Terezinha, com o Rogério, para a gente incentivar isso, a divulgação da cultura. A ESA tem esse papel, divulgar a cultura, jurídica principalmente, mas não só, como eu digo, amplamente. Muito obrigada pela audiência e mais um programa Âncora Livre, a notícia em movimento.
Até a próxima!